A paz do Senhor, queridos e queridas. E aí, tá gostando? Tá se edificando? Que maravilha, né? Só de ministrar já sentimos aqui o calor, a presença desse Espírito maravilhoso que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vamos falar agora água versus Espírito, o testemunho de João Batista. Eu vos batizo com água, disse João Batista, mas aquele que vem após mim, ou seja, Jesus, é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é diferente de aceitar Jesus e ser nova criatura. É diferente da transformação que ocorre no homem quando, pela fé, ele aceita Jesus como Salvador. Crer em Jesus é uma coisa, ser batizado é outra. Você creu, aceitou a Jesus, foi batizado para arrependimento dos pecados, mas precisa continuar em Jerusalém, orando e crendo, pois a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, é para você também. Oremos em um Deus com poderes sobrenaturais. O batismo com o Espírito Santo é uma ação sobrenatural de Deus. Manifesta aos seus servos. E essa bênção se cumpre naturalmente na vida de quem ora e crê, de quem se santifica, de quem procura receber este poder. Disciplina e ordem nos dons espirituais. Deus é maravilhoso. Ele compartilha em seus bens com os seus servos. Criou o paraíso e nele colocou Adão. No paraíso havia ordem. Quando tirou do Egito o seu povo, deu-lhe ordem através do seu líder Moisés. O povo vivia sob leis, estatutos. Quando destruiu o mundo pelo dilúvio, determinou a Noé como preservar a espécie animal e a sua própria. Deus gosta da ordem, das coisas certas. Assim também ele deu dons aos homens, querendo o aperfeiçoamento de todos. Efésios capítulo 4, de 8 a 12. Mas disciplinou o uso desses dons através do apóstolo Paulo, usando também pelo Espírito Santo, quando escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo de 26 a 40. O assunto sobre a ordem do uso dos dons espirituais. Está tão claro que dispensa qualquer comentário a respeito. Repetimos, como apóstolos, faça-se tudo decentemente e com ordem. O batismo com o Espírito Santo é um acontecimento sobrenatural, realizado por um Deus com todo o poder para agir na vida dos seus servos. Em toda a história da Bíblia, vemos acontecimentos sobrenaturais realizados por um Deus no meio do seu povo. O Velho Testamento está repleto de fatos maravilhosos operados pelo poder de Deus, que poderíamos dizer de Enoque. O que poderíamos dizer, né? De Enoque. Apenas que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. E isso não foi uma ação natural. Isaías, que pode ver e deixar registrado para nós relatos da majestosa glória de Deus. Elias, elevado aos céus num rodamuinho após a carruagem de fogo, com cavaleiros de fogo, lá em 2 Reis, capítulo 2. Moisés, que pode falar com Deus face a face e ver o resplendor da sua glória, a sarça ardente. Qual não terá sido a alegria dos israelitas que, ao entrarem no Mar Vermelho, viram as águas, colunas de águas se dividirem e passarem a pés enxutos? Que aconteceria em nossos dias
Se o ser humano, ordenasse ao sol e à lua e eles parassem, até que ele mesmo quisesse novamente que se movimentassem, que privilégio teve Josué por essa sua atitude de fé? Todos esses acontecimentos nos deixam maravilhados, não é mesmo? Mas parece que nenhum fato mais extraordinário poderia acontecer entre Deus e o homem. No entanto, no encerramento da atuação do ministério dos profetas, surge João Batista proclamando: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, repetimos, Mateus 3, versículo 11. Maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Nossa alma se enche de alegria ao nos lembrarmos que foi Ele quem formou no ventre de Maria o corpo do nosso Salvador, Jesus. E é o Espírito Santo quem ainda hoje nos capacita para trabalhar para o trabalho de Deus. Ele acompanhou passo a passo o ministério manifesto de Jesus. Em Lucas 4,18, encontramos as citações do próprio Jesus. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, curar, apregoar liberdade, dar vista aos cegos e aceitação da parte do Senhor a todos os oprimidos, o ano aceitável do Senhor. Esta promessa vos diz respeito? Sim. Já temos dito que a Bíblia afirma: o batismo no Espírito Santo é também para você. As escamas precisam cair. Paulo já estava convertido, já era um crente fiel, estava já aplicando-se a uma vida de oração, mas ainda não era cheio no Espírito Santo. Lá em Atos 2:9, encontramos o relato de sua conversão e no versículo 17, o momento em que se tornou cheio do Espírito Santo. Foi aí que lhe caíram dos olhos algo semelhante a uma escama e pôde ver claramente. Você precisa orar mais, até ver claramente as promessas dizem respeito a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Em João, algo que precisa ser esclarecido, que em João capítulo 20, encontramos o relato da ressurreição de Jesus. E no versículo 22, a seguinte declaração do próprio Jesus: recebereis o Espírito Santo. Teria sido isso o batismo de que falara Jesus? Não. Teria sido o cumprimento de Joel 2:28? Também não. Foi algum tempo depois que Jesus disse aos discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Lucas 24:49 registra a palavra de Jesus afirmando o cumprimento de uma promessa de Deus. Atos 2, vemos o cumprimento dessa promessa. No texto de João, capítulo 20, versículo 22, não foi preciso que os discípulos ficassem em Jerusalém esperando o cumprimento da promessa, mas para o recebimento do batismo com o Espírito Santo foi necessário esperar o cumprimento da promessa. E para finalizar, meu irmão, minha irmã, para que você entenda a importância desse batismo, um texto bíblico incontestável. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou a Éfeso e, achando ali
Alguns discípulos disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em língua e profetizavam. Atos 19, de 1 a 6. Outro exemplo está em Atos 8, de 14 a 17, e aqui eu termino. Os apóstolos foi que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus, ou seja, batismo na água. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Caros irmãos, caras irmãs, queridos e queridas que acompanhou até aqui esse estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Recebeste vós já o batismo com o Espírito Santo? Você crê? Você quer? Estás pensando que foste batizado com o Espírito Santo desde que você aceitou Jesus? Não. Você precisa receber ainda esse batismo. Você precisa falar em línguas. Você precisa receber poder sobre a sua vida. A promessa é para você também. É para todos nós. Podereis ser batizado hoje, aí onde você está. Sim, para o que você está fazendo agora. Coloque um louvor, adore. Ore, chore, clame, grite, salte de alegria, chame esse Espírito, peça esse batismo com o Espírito Santo, e em cumprimento à promessa bíblica, ele virá sobre a sua vida. Permaneça em oração até que ele te batize, porque ele quer. Só vai depender se de fato você quer. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Deus abençoe.